com Deus da vida. Meu filho, tu queres ser crente? Quero ser crente, pastor. Foi missionário meu aqui em Vitorino Freire, e hoje está no Pará, é pastor. Mas o que me chama a atenção é que além da salvação, o perdão dos pecados, o batismo com o Espírito Santo e consequentemente os dons do Espírito, isso é bênção de Deus. Não esqueça daquele dia que você foi ser crente com lágrimas. Valorize aquele dia, valorize aquele momento, porque aquele momento Deus perdoou teus pecados, mudou o teu destino, escreveu o teu nome no livro da vida, entrou na tua vida. Eu costumo pregar e dizer que no mundo do Antigo Testamento o Espírito Santo estava com os crentes, mas no Novo Testamento é diferente. Ele não está com os crentes, ele está no crente. Naquele tempo o Espírito Santo ficava pertinho aqui, dizia assim: Sansão, eu vou já te dar graça para tu vencer. Aí vai lá o Sansão ia, aí depois o Espírito Santo saía e deixava ele só. Mas agora o Espírito Santo veio para fazer morada dentro de nós. Qualquer hora que você procurar por ele, ele vai dizer: eu estou à disposição. Lembra daqueles momentos que a gente passa, a gente até pastor, tem vezes que a gente pensa que a gente não está mais crente. Faltou a graça, faltou a unção, faltou a alegria. Deus, o que está acontecendo? Ora, parece que tem uma cortina de ferro. E você levanta, Deus não diz nada, sai, enfim. E você fica por aí entretido e tal. Aí pega a moto, vai dar uma voltinha lá no campo, sei lá para onde é. E quando você está andando, de repente você começa a pensar nas coisas de Deus. Aí o Espírito lhe pega, enche o seu coração, você fala em línguas e chora. Aí diz, como dizia Jacó: o Senhor está aqui, eu não sabia. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito está dentro de você. Número 2, quando a igreja olha para trás, ela tem que fixar o seu olhar no Calvário e no dia da sua conversão. Número 2, vez por outra, ela precisa olhar para cima. E quando ela olha para cima, ela vê Cristo como seu intercessor. Eu quero abençoar você com essa palavra. Talvez você veio aqui e a sua preocupação está só em olhar para baixo. Pede conselho o psicólogo, o psiquiatra, o médico, o pastor, não sei quem mais. Calme aí. Tem alguém lá nos céus que está exercendo o ministério de advogado para resolver as tuas causas. Aleluia. Aqui na terra o advogado tem causas específicas e nem todas eles ganham. Mas Jesus é o advogado que advoga todas as causas e não perde nenhuma. Parece que 1 de João 2 e 1, se eu não sou equivocado: meus filhinhos, não pequeis, mas se pecar, sabem, temos um advogado ao lado do Pai, Jesus Cristo, o justo. Então quando você estiver passando por adversidade, entre no seu quarto, como ele disse, feche a portinha, dobre o seu joelho, não fique perturbado, não puxe os cabelos, não se desespere. Não é assim. Com Deus a gente não trabalha assim. Com Deus a gente exerce a fé. Jesus, eu estou na tua presença e tu estás vivo, tu estás vendo todos os homens, inclusive a mim, então eu quero te apresentar esta causa. E a Bíblia diz que você apresenta a Ele em secreto e Ele te ouve e resolverá o teu problema. Escute-me, a melhor coisa que pode ter na vida de um crente é ele aprender a ter intimidade com Deus. Nesse relacionamento do crente com Deus, a gente vê 3 viés, 3 aspectos. Primeiro, o crente como filho. Segundo, o crente como servo. E terceiro, o crente como amigo. Sou filho porque aceitei Jesus como Salvador. Sou servo porque sirvo a Ele. Agora amigo, fala de relacionamento. Você está numa igreja, tem 10 auxiliares, mas o que se relaciona melhor com você, dá a entender que é o seu melhor amigo. Porque amizade se adquire através de relacionamento. Por exemplo, amor. Amar, a Bíblia manda eu amar até meu inimigo. Agora gostar, eu só gosto de quem gosta de mim, porque gostar é relacionamento. Eu amo meu inimigo, mas não gosto dele. Por quê? Porque é meu inimigo. Agora gostar é de quem é mais afável, que conversa comigo, que está ao meu lado. Rapaz, eu amo fulano de tal e gosto de fulano de tal. Para mim é nota 10.
Deus não quer que você seja só filho e nem só servo. Deus quer se relacionar com você. Foi por isso que ele chamou Abraão de o meu amigo. Ele foi destruir Sodoma e Gomorra. Ele disse: eu posso ir, eu sou o dono de tudo, mas eu não vou fazer isso sem antes ter uma conversinha com o meu amigo. Aí fui na casa de Abraão. Abraão, eu estou entrando para destruir Sodoma e Gomorra, mas eu vim ver contigo aqui, eu vim comer um churrascozinho, porque tu sabe da nossa amizade. E Abraão disse: já que está assim, então deixa eu te fazer um pedido. Ele disse: faça. Se tiver 50 justos, eu não vou destruir. 45 não destruir. Ele ficou em 10. Quando chegou em 10, o Abraão parou assim: olha, Ló, a esposa, 2, as 2 filhas, 4, os 2 gens, 6. Será possível que essa família todinha não ganhou mais 4 para fazer 10? Inclusive, terrível é que só tinha 4, e dos 4 tinha uma desviada. Aí Jesus vem pregando a palavra. A única coisa que Jesus mandou lembrar, faça pesquisa, ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus está voltando. Os que são representados por mulher de Ló são aqueles que estão ávidos pelas coisas daqui, virando as costas e desprezando a Deus e a sua obra, e entretido de forma demasiada com as coisas da terra. Jesus virá e ele fica. Quando a igreja olha para cima, ela vê Cristo como seu intercessor, ela vê Cristo como seu advogado. Procure ser amigo de Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, procure ser amigo de Deus. Não é só religioso velho, metódico não, zoadento, doido não. É amigo mesmo. Deus, eu não faço isso porque eu te amo. Eu tenho razão, mas vou abrir mão da minha razão porque eu te amo. Eu quero é te servir, eu quero é te obedecer. Eu vou perder isso aqui, mas vou ganhar mais ali, porque eu quero é te obedecer. Crente mesmo, por quê? Porque na hora da adversidade ele vai chegar e vai dizer: não temas, eu estou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Número 3, a igreja precisa vez por outra olhar para dentro. Quando eu olho para trás, eu vejo a igreja vê Cristo morrendo por ela. Quando ela olha para cima, ela vê Cristo intercedendo por ela. E quando ela olha para dentro, ela vê Cristo em seu meio. Olha, irmãos, por isso é que tem que ter reverência, porque Jesus está aqui. Se algum dia eu entender que eu prego e Jesus não está ali, eu vou ter que ser crente de novo, ou melhor, nem viver. Jesus está aqui. Pastor Faustino, a gente quietinho desse jeito, ele está aqui. O pastor numa igrejinha pequena, lutando para aumentar o número de crentes, que é todo desejo de pastor, ganhar almas. E quando foi um dia no culto, tinha só 6 pessoas, e ele lá no púlpito começou a orar e disse a Deus: amanhã eu irei à convenção tal, e enfim vou entregar minha credencial. Eu entendo que não tem chamada para ser pastor. Eu não vou ficar a vida inteira com 6 crentes. Jesus não salva, eu não tenho chamada. E fez aquela oração, encerra o culto, vai para casa, deita, dorme, tem uma visão. Ele se encontra dentro da mesma igreja, no mesmo lugar. E quando ele olhava, tinha 7 irmãos, com exceção de um. E um se levantava no meio dos outros, todo vestido de vestes brancas, e assinalava para ele dizendo: eu sou Jesus. Eu sempre estive com vocês. Eu nunca deixei vocês sozinhos, porque tenho prometido a vocês: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei eu no meio deles. Meu servo, não temas, porque tudo tem o seu tempo e sua hora. Continue fazendo a obra, continue pregando a minha palavra. Ele se acorda, amanhece o dia, com outras atitudes, vai ao culto do presidente da convenção, conta o sonho, e em vez de entregar a credencial, ele vai se reconciliar. Pede oração ao pastor, recebe oração, volta para a igreja, e dias depois, Jesus começou a salvar
Dias depois, aquele templo estava cheio de pessoas salvas para a glória e honra do nome de Jesus. Jesus estará aqui. Jesus está entre a igreja em dois aspectos. Primeiro aspecto, no aspecto coletivo. Quando nós estamos em grupo reunido. Eu vou ler só porque é bom ler para edificação de vocês. Olha, em que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, Deus está dentro, e entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo, diz o Senhor. Aspecto coletivo. Quando os crentes estão reunidos, Deus está no meio. Aqui tem anjos, o Senhor estará aqui, através de nós, através da sua palavra. Muito bem. Aí vem o aspecto individual, que esse é o mais lindo. Quando não há reunião para ele estar no meio, ele está dentro, no centro da pessoa. Ele está dentro de nós. Veja que o versículo primeiramente diz: estou neles, e depois diz: e entre eles. Então, quando nós estamos em culto, Deus está entre nós. Quando estamos sozinhos, Deus está dentro de nós. E esse Deus veio para nós e morar em nós a partir do momento da nossa conversão. Olhe para cá. Você está lá fora, possesso, endemoniado, mas você resolve ser crente. Aí você vem ser crente de verdade, convencido pelo Espírito Santo. Quando você chega aqui, que o pastor ora por você, que você recebe a conversão, se ele disser assim: agora volte e vai expulsar o demônio que estava querendo em você, que já está em outro, ele já tem autoridade para expulsar demônio. Porque a conversão é instantânea. O novo nascimento é fração de segundos. Glória a Deus. Então, no dia que você aceitou Jesus de verdade, ele entrou dentro de você. Quando a igreja olha para dentro, ela precisa ver Cristo Jesus em seu meio. No aspecto coletivo e no aspecto individual, Cristo Jesus está dentro de nós. Eu tenho um amigo que foi orar para um rapaz que estava possesso. Estava com 11 anos. E ele passou praticamente o dia inteiro expulsando o demônio daquele rapaz. Por último, segundo os demônios, ficaram 2. E os demônios começaram a estremecer e começaram a dizer o seguinte: e eles vão sair, mas eles vão entrar naquela criancinha de colo que uma senhora descrente estava segurando aos braços. Vai sair do rapaz, mas vai entrar na criança. E a mulher começou a tremer nas bases. E o pastor parou, orou a Deus, e Deus disse: faça o seguinte, pegue essa criança e consagre-a para mim. E o pastor Oséias, um amigo meu, que foi lá de Vitor, em frente para o estado do Piauí, ele está no Piauí ainda: senhora, traga essa criancinha aqui. Aí foi, pegou a criancinha, colocou nos braços, falando em língua, ele tem um dom de variedade de língua. Ele se agachou e ficou perto do endemoniado e disse assim: está aqui, entre na criança. E os demônios estremeciam e diziam: eles não podem mais entrar nela. Mas por que eles não podem mais entrar? É porque depois da consagração dela, o homem lá de cima veio e já está morando dentro dela. No dia que você aceitou Jesus, Jesus veio morar dentro de você. Tem outro caso de uma senhora que eu ganhei para Jesus numa sala de escola dominical do discipulado. E ela saiu de Vitorino Freire, Vitorino, e foi para Imperatriz, crente. Chega a Imperatriz, ela encontra com uma senhora que era uma rival dela, antes de ser crente. E quando aquela mulher a viu, pensou: vou pegar o nome dela, vou levar para o terreiro de Macumba, eu vou matá-la. E assim ela fez. Levou o nome da irmã para o terreiro de Macumba. E lá as pessoas possessas, os demônios falavam nas pessoas e diziam: nesse nome eles não podem tocar. Mas por que eles não podem tocar? Porque esse nome está escrito com sangue. Aleluia! Mas com sangue de quem? Com o sangue do homem lá de cima. Aleluia! Naquela mesma de inteirinho, aquela irmã foi para um culto de vigília. Quando ela está no culto de vigília, uma senhora se levanta com uma palavra profética e vai em conta dela, estira o dedo indicador e diz a ela: minha filha, o teu nome foi para o terreiro de Macumba. Mas, mais uma vez eu mostrei aos demônios que os que me seguem, eu os guardo. Glória a Deus. Crente não precisa ter medo de macumba, de terecozeiro, de feitiço, de
qualquer coisa, nada. Se você tem Deus, quando você vai passando, os demônios vai abrindo ala. Glória a Deus, você é intocável de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a igreja olha para dentro, ela vê Cristo em seu meio. Apocalipse 13:10 está escrito: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu vejo 3 grupos de pessoas aqui. Primeiro, aqueles que não querem ouvir sobre Deus. Existem pessoas nesta terra, inclusive nesse Brasil cristão, existem pessoas que nunca foram a um culto. Se elas ligarem um rádio que estiver tocando hino, elas desligam. A televisão, um programa evangélico, ela desliga. Se você chegar na casa dela e entregar um folheto para ela, ela pega o folheto, rasga e joga fora. Elas são chamadas de incircuncisos de coração e de ouvidos. Elas não querem ouvir nada sobre Deus. Vão para o inferno porque não querem Deus. O segundo grupo é o grupo daqueles que ouvem a contento. Eu tenho uma irmã, minha irmã mais velha, quem conversa com ela pensa que ela é uma pastora. Religiosíssima. Ela acha que só por ser religiosa já é salva. Religiosidade não salva ninguém. Primeira salvação, aí é que vem a religião. Então ela vai a um culto como esse, ela senta bem na frente. Os solos lacrimejam, ela dá oferta. Ela contribui, ela torce, ela faz tudo para que as coisas dêem certo em relação à festa do crente. Mas quando se diz, vamos ser crente, ela diz, eu não quero. Ela ouve a voz, mas não abre a porta. Tem pessoas que são amigas dos crentes. No dia do arrebatamento elas vão dizer, quantos cultos que eu assisti, mas nunca quis aceitar Jesus. Quantas ofertas eu dei à igreja, mas nunca quis aceitar Jesus. Quanto isso, mas nunca aceitei, portanto você ficou. Mas vem o terceiro grupo, o grupo dos que ouvem a voz, abre a porta e o recepciona. Jesus, pode entrar, a casa é tua. Há 31 anos atrás eu fiz isso. Quando meu pai e minha mãe perguntou a mim, meu filho, você quer ser crente? Eu quero ser crente. Eu vomitava a bile, o fígado, na hora mesmo da oração. Eu fui curado e o dom da salvação tomou posse da minha vida. 31 anos de idade. Com 8 dias de crente, eu comecei a pregar o evangelho. Já ganhei dezenas e centenas de almas para Jesus. Já passei por muitas adversidades, mas sempre ouvi a voz do Senhor dizendo, não temas, porque eu estou contigo, eu estou ao teu lado. Oh, aleluia. Quando a igreja olha para dentro, ela precisa entender que Cristo está no seu meio. Cristo não está tão distante. Cristo Jesus está aqui. Eu lembro-me do que Jesus falou em João 14:23. Ele disse mais ou menos assim. Ele disse, aquele que me ama. Nós temos a mania de manipular a Bíblia. A Bíblia do jeito a gente faz de outro. Aquele que me ama guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Aleluia. Se você quiser continuar sendo casa de Deus, não abandone a sua palavra. Ele diz, o que me ama, se ama a mim, guarda a minha palavra. Não é só amar de boca, de dizer, de falar. É amar através das ações, em obediência. Aí eu costumo pregar dizendo o seguinte, que eu amo a palavra, porque escrito está, Josué 1:6, disse o Senhor, não te aparte da tua boca o livro desta lei, mas medita nele só 2 vezes, só de dia e de noite, porque então farás prosperar o teu caminho, e prudentemente andarás, caminho próspero e uma vida de prudência.
chique, vida cristã com excelência. Eu amo esta palavra, porque escrito está, Jeremias 1, versículos 11 e 12. Versículo 11: o que tu vês, Jeremias? Ele responde: eis que vejo uma vara de amendoeira. Verso 12: diz o Senhor: viste bem, porque eu velo pela minha palavra, para que a se cumpra. Jeremias capítulo de número 23, versículo de número 29, diz Deus: não é a minha palavra como fogo que consome e como martelo que esmiuça a penha? A palavra é fogo para consumir, a palavra é martelo que quebra, que despedaça a penha. Isso é uma expressão figurada. Se você tiver a palavra de Deus na vida, você será um gigante. Jeremias capítulo 15, versículo 16, o profeta diz: achando as tuas palavras logo as comi, e foi para mim gozo e alegria do coração. Irmão, isso aqui é chique, olhe para mim aqui. Quando os judeus, meninozinhos na sala lá no colégio, com os professores, eles usavam fazer o seguinte: eles pegavam umas formas ou umas lousas, e ora colocava mel nos copozinhos, outra hora eles faziam as letras de pão saboroso. Aí dizia assim para a criancinha: quem acertar o nome dessa letra vai ganhar a letra. Se vai ganhar a letra, pode comer. E olha que o sabor é chocolate. Aí a criancinha dizia: titia ou titio, que era o professor, eu vou tentar. Aí dizia: aqui é um Aleph, ganhou. Um Bet, ganhou. Um Dalit, ganhou. Aí saía do mundo das Bíblias hebraicas, cada uma que ele ganhava era um bolinho que ele comia. Agora aparece Jeremias dizendo: achando as tuas palavras logo a comi, e foi para mim gozo e alegria do coração. Quantos gostam de comer a palavra? Louvado seja o precioso nome do Senhor. Eu amo esta palavra porque escrito está, Salmo de número 119, o versículo de número 9: como purificará o mancebo o seu caminho? Sim, observando segundo a sua palavra. Eu amo esta palavra porque escrito está, Salmo 119, versículo de número 11: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu amo esta palavra porque escrito está, Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Eu amo esta palavra porque escrito está, Apocalipse 3 e 10: como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora. Quer dizer, tu não vai passar pela hora, a igreja não passará pela grande tribulação. Eu te guardarei da hora. A tribulação vem, mas quando chegar, eu já tenho te levado para os céus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas qual é a promessa? Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todos que habitam sobre a terra. 1 de Pedro 4 e 11: se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Colossenses 4 e 16: a palavra de Deus habite ricamente em vós. 2 de Paulo a Timóteo 2 e 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Marcos 12 e 23: cometes um erro, Jesus diz: errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Hebreus 4 e 12: porque a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 fios, pois penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos. Por isso que se pregarmos a palavra com exegese, ela vai lá no profundo do coração do homem, e quando esse homem se converte, a conversão é completa, é linda, é verdadeira, não há clamufagem. Você quer ser crente? Quero. O Senhor acreditou? Creio. O Senhor entendeu? Entendi. Aleluia, glória a Deus. Hebreus 11, versículo 3: pela fé entendemos que os mundos, o sol, a lua, as estrelas, a terra, os mares, planetas e cometas, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados.
E essa palavra é Jesus. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Para corroborar, versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Mateus 24:35. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Um dia o céu vai desaparecer, a terra e os mares vão desaparecer, os planetas vão desaparecer, o trono de Deus vai descer, e sobre o trono vai estar o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, a igreja, os anjos e os livros, inclusive a Bíblia. Ali vai estar a Bíblia. Esse livro contém 1189 capítulos, 31.173 versículos, 773.692 palavras, 3.566.480 letras. O autor da Bíblia é Deus, o fiel intérprete é o Espírito Santo. O Senhor Jesus é o tema central. Ele está em toda a Bíblia. Ele está no livro de Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízo, Ruth, Samuel, Reis, Crônica, Jeremias, Josué, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Marcos, Romano, Corinto, Galo, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreu, Tiago, Pedro, João e o Apocalipse. No Gênesis ele é o descendente da mulher, e o cordeiro pascual, Levítico, sacrifício expiatório, número, a rocha ferida, Deuteronômio, nosso profeta, Josué, nosso capitão, Juiz, nosso libertador, Ruth, ele é o parente divino, Reis e Crônica, eu vim prometido, Estrela, nosso advogado, Xerê, nosso redentor, Salmo, nosso pastor, Provérbios, sabe de Deus, Cantar, nosso amado, Eclesiastes, o ar verdadeiro, profeta, Messias prometido, no Evangelho, Salvador do mundo, no Ato dos Apóstolos, a Cristo ressurgido e poderoso, nas epístolas, cabeça da igreja, e no Apocalipse, aquele que há de voltar para reinar. No Gênesis 3:15 ele é apresentado como a semente da mulher. No Êxodo 12:6 ele é apresentado como cordeiro purificado. No Gênesis capítulo 22, o versículo 13, ele é apresentado como cordeiro profetizado.